Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena e esse é o vídeo sobre o oitavo dia da 40ª Mostra de São Paulo. Hoje eu vi cinco, aliás, o dia hoje, puta merda. Eu comecei o dia vendo o Iraniano, sabe, Mate. A história do filme basicamente são quatro famílias, elas compram o mesmo apartamento, de um vigarista, obviamente, e elas chegam para se mudar no mesmo dia e descobrem que o apartamento foi vendido para quatro pessoas. E aí elas começam a brigar, a discutir e tal, até que eles descobrem algo nesse apartamento e aí surge uma escolha ética e moral que eles têm que fazer. Bom, o mais interessante eu acho no filme é que ele é, como eu até brinquei no Twitter, ele é uma espécie de festim diabólico imobiliário, porque ele é rodado em longos planos que quando vai ter. A ideia é fazer parecer que o filme é todo um único plano de sequência, mas é claro, ele é quebrado em vários planos, e ele faz bem parecido com o que o Hitchcock fez no Festim Diabólico, quando vai chegando no fim de um plano, né, de um plano de um segmento do filme, a câmera vai, se aproxima das costas de um ator, fica tudo escuro, começa o plano seguinte, ela saindo para dar essa impressão de continuidade. É, o propósito disso, obviamente, é criar um mergulho maior do espectador no filme e aumentar a atenção, fazendo em tempo real, em alguns casos. Em alguns momentos poderia ter soado teatral, porque é basicamente diálogo, diálogo, diálogo. Não sou, porque a câmera se movimenta constantemente no cenário, se aproxima dos atores, se afasta, circula os atores e tal. O problema não é nessa abordagem, que tem até momentos interessantes no filme. O problema é que o filme fica se repetindo demais. Por exemplo, eles devem levar uma meia hora para se dar conta de que eles foram enganados. O primeiro ato do filme inteiro, uma meia hora até eles perceberam, peraí, não, deixa eu ver. E eles se dão conta do que aconteceu. E o espectador já percebeu aquilo com 15 minutos, aliás, com 15 minutos não, com menos 5 minutos, porque ele já entra no cinema e a sinopse já entrega isso. Então, a sinopse distribuída pelos produtores. Então, quer dizer, é uma perda de tempo imensa. E depois disso, cada decisão que os atores têm que tomar, que os personagens têm que tomar, leva uma série de conversas em que muitas vezes eles não questionam o básico, custam questionar o básico, por exemplo, quanto cada um pagou pelo apartamento, ou onde fica a imobiliária, custam a chegar nesse momento, que são perguntas que o espectador faz imediatamente. Então o filme acaba perdendo o ritmo, embora, como eu falei, a abordagem narrativa do filme seja interessante. O segundo filme que eu vi no dia foi um documentário brasileiro chamado Górgona, que ele basicamente acompanha alguns anos na carreira da peça As Três Velhas, dirigida pela Maria Alice Vergueiro, e vai acompanhando essa atriz, que é uma atriz fenomenal, e muita gente acabou conhecendo a Maria Alice Vergueiro através daquele vídeo Tapa na Pantera, mas é uma atriz com uma longa história, obviamente, e nessa peça, ao longo dessa peça, ela descobriu que ela estava com Parkinson, e esses 5 anos de registro, acho que são 4 ou 5 anos de registro, em alguns momentos realmente a gente vê em certas encenações ela está demonstrando bem mais sintomas do que em outras. O problema do filme é que não existe uma organização estrutural lógica para o filme. Ele salta de uma montagem para outra, de um cenário para outro, de um momento para outro, sem que exista uma ligação, inclusive cronológica. Muda ator da peça e o filme não se atenta, quer dizer, não se atenta, ele não faz menção a isso, muda várias vezes de teatro, o filme não faz menção a isso, tem momentos, inclusive dentro da mesma cena, o filme quebra a cronologia sem razão aparente. Por exemplo, em certo momento, um ator aparece tingindo o cabelo da Maria Alice Vergueiro de branco. Ok. Aí ele fala alguma coisa tal. Corta, a gente vê a maquiadora maquiando a Maria Alice Vergueiro e a gente percebe que o cabelo dela ainda não foi pintado. Quer dizer, e é na mesma cena, no mesmo lugar, no mesmo momento. Quer dizer, por que primeiro mostrou o cabelo sendo pintado, depois a maquiagem? Existe algum estudo? Não existe nenhuma organização lógica. Ele não inverteu porque vai levar a uma outra conclusão, nem nada disso. Então, aparentemente, o filme parece acreditar que só por registrar momentos aleatórios da Maria Alice Vergueiro, isso já cria uma narrativa suficiente para
formar um filme. E não é. Por melhor que ela seja como atriz, por mais fascinante que ela seja como personagem, e por mais interessante que seja ver uma atriz veterana no palco lutando contra o Parkinson, que é uma doença que compromete faculdades, que são fundamentais para o exercício da profissão de ator, e que isso pudesse criar um filme interessante, o filme não faz menção a nada disso. É uma coleção aleatória de momentos, em que em um momento ou outro ela faz menção ao fato de, por exemplo, estar endividada, de que o teatro custa, não dá retorno, mas, enfim, não tem uma lógica estrutural e isso realmente gera um problema grave para o filme. O terceiro filme que eu vi no dia foi outro documentário brasileiro chamado Sexo, Pregações e Política, que é um filme, esse é mais interessante, mas também tem problemas. Ele basicamente ele gira em torno dos adjetivistas ele usa como base a morte de uma mulher chamada Jandira, que foi fazer um aborto legal, e ela acabou sendo morta e carbonizada quando, obviamente, alguma coisa saiu errada no aborto. E o que o filme questiona de uma maneira extremamente legítima é o fato de que a criminalização do aborto leva a um número muito maior de mortes do que se ele fosse legalizado. E que isso é uma escolha que pertence à mulher. A escolha é o corpo dela, ela que define o que ela vai fazer com o seu corpo. E essa é aquela velha questão, né? Você é a favor do aborto? Ninguém é a favor do aborto. Não existe uma pessoa que fala, não, eu sou a favor do aborto, acho aborto legal. A questão da legalização do aborto e da criminalização do aborto não gira em torno de gostar ou não do aborto. Mas é uma questão, como inclusive em certo momento o Jean Willis fala no filme, eu vou falar um pouco sobre a questão dos depoimentos, não é uma questão moral, é uma questão de saúde pública, é uma questão de política social. E essa confusão é que o filme aborda. Quando você entra a religião, não só a religião, mas o fundamentalismo religioso, e começa a influir na política de uma maneira cada vez maior. E aí o que o filme faz? De uma maneira muito eficiente, ele entrevista Malafaia, ele entrevista Bolsonaro, ou melhor, Bolsonaros, ele entrevista Feliciano, ele entrevista uma série de deputados, pastores, sobre vários assuntos, não só sobre questões das mulheres, mas questões LGBT. E é aquela velha história. Com esse pessoal, você não precisa fazer pegadinha. O filme não precisa se posicionar. É só dar corda. Fala. Dá pau pro maluco que ele se enforca sozinho. Porque as opiniões desses caras são insanas. Tem um momento, por exemplo, que a gente vê um deputado federal dizendo que a promiscuidade masculina, chega um momento que o cara transa com tanta mulher que perde a graça, ele decide experimentar com homem, aí vira homossexual, que ele obviamente vai usar homossexualismo, né, pra ser bem pejorativo. Depois que ele enjoa de outros homens, ele vai transar com mortos, depois com animais, depois com crianças. Não necessariamente nessa ordem, já não lembro mais da ordem já, mas dizendo, quer dizer, dizendo isso em público, um deputado federal, enfim, quer dizer, só se deixar esse povo falar que eles se enforcam. Então esses depoimentos eu acho que são interessantes, o fato dele ter ido conversar com essas pessoas, ter conseguido essas entrevistas. Entrevista também, como eu falei, o Jean Willis, que é um deputado progressista e que tem uma retórica muito boa, se expressa muito bem, isso é extremamente importante, tão importante quanto ter uma opinião construtiva é saber expressá-la, e o Jean Willis sabe fazer isso muito bem. Então esses aspectos do filme são interessantes, inclusive do ponto de vista político é uma discussão fundamental, o crescimento que eu particularmente considero inevitável do fundamentalismo religioso na política e o que se pode fazer a respeito, se há que já ainda há tempo de fazer alguma coisa. O problema é que, como cinema, ele é muito frágil. Já começando no início do filme, quando ele está falando do caso de Jandira, que ele faz umas reencenaçõezinhas assim, que são patéticas de tão ruins e completamente dispensáveis também. Então, o cinema ele já começa falhando aí. Depois, tem uma questão de ordem até de coerência. O filme, quando ele está discutindo, por exemplo, questões relativas às mulheres, ele não entrevista uma deputada, uma senadora, é só homem. Tem uma série de deputadas, tanto progressistas quanto conservadoras, por que o filme não vai atrás delas? E a própria organização das questões que o filme aborda é mal organizado. Em certo momento, por exemplo, ele atira a questão do impeachment / golpe, ou melhor, golpe, impeachment, na discussão. É relevante o fundamentalismo religioso, o papel do fundamentalismo religioso? Claro que é, mesmo porque o filme mostra a campanha para deputado, inclusive do Eduardo Cunha. Mas não é assim, você joga simplesmente e pronto. Você tem que criar fazer uma construção lógica e o filme não faz isso. Então, enfim, é um filme razoável, por mais que eu concorde politicamente com ele. O quarto filme que eu vi no dia, rapaz, foi um desastre, um filme alemão chamado O Último Vagão, acho que é alemão.
que conta a história de um acidente de trem e algumas pessoas ficam presas. Um trem é derrubado por uma avalanche, e o último vagão do trem fica soterrado pela neve e a gente vê as pessoas dentro desse vagão e esperando socorro e elas começam a abrir. Meu Deus do céu! Teve certo momento do filme que, assim, se alguém estava na sessão comigo, eu peço desculpas, mas eu comecei a rir, porque era hilário. Não só diálogos, mas situações. O filme ele é uma mistura. Porque aí, paralelamente a esses eventos que estão acontecendo no trem, a gente vê uma mulher que está em coma, que a narradora do filme em off vai explicando que é a mãe, enfim, que entrou em coma. Com 15 minutos de filme, eu já sabia para onde o filme ia, assim, todas as reviravoltas. Porque é muito óbvio o que o filme estava fazendo. E ele, e ele realmente faz aquilo tudo. É uma mistura, o filme é uma mistura de David Lynch, novela mexicana e QI de 2 dígitos. É um filme assim, é inexplicável. Eu sempre. Todo festival, toda mostra tem um filme desse, mas eu sempre fico assim, impressionado como é que um filme desses foi selecionado. Porque é um negócio. Enfim, a direção do filme é uma direção absolutamente equivocada, tanto do ponto de vista de montagem, quanto a fotografia, com fotografia terrível, pavorosa, tanto estética quanto narrativamente. As atuações, os atores são uniformemente ruins. Enfim, o filme é um desastre absoluto. E o último filme que eu vi no dia foi uma produção espanhola chamada La Madre, que é sobre um menino que, enfim, a mãe, obviamente, tem problemas, alcoólatra, quer dizer, não fica muito claro, há uma sugestão de que ela é alcoólatra. Esse menino mora com a mãe e aí ele passa, os assistentes, o serviço social de assistência, né, ao menor começa a querer levá-lo para um centro de menores e ele foge para morar com um parente da mãe com quem ela brigou há muito tempo. E o filme acompanha basicamente esse menino enquanto ele tenta se comunicar com a mãe, tenta ver se a mãe vai resolver a situação para ele poder voltar para casa. E aí ele vai morar com esse parente, tem problema com o primo, tem uma amiga do parente, enfim. O filme tem uma influência do ponto de vista de linguagem, ele tem uma influência muito clara dos Irmãos Dardenne. É aquilo, é a câmera acompanhando um personagem o tempo inteiro, sons diegéticos, não tem interferência de trilha, a gente só acompanha, muitas vezes inclusive longos planos, a gente acompanha aquele personagem no seu dia a dia, fazendo coisas cotidianas, a gente vai acompanhando o esforço desse personagem para tentar melhorar a própria situação, ou tentar estabelecer um contato com a mãe, ou tentar, enfim. E é um filme que tem atuações, ao contrário do Último Vagão, que eram uniformemente ruins, esse filme tem atuações uniformemente boas. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme é que ele não precisa de vilões. De modo geral, os personagens são todos bem intencionados, com uma exceção, mas uma exceção boba, e que também a gente entende porque que esse personagem é uma exceção e não gosta do protagonista. Mas todos os personagens são bem intencionados. Eles podem até não ajudar, mas a gente entende por quê. E a gente entende que eles têm empatia. Isso é muito bacana. Você vê um filme que é construído a partir da empatia entre os personagens. Não precisa de um conflito artificial para você criar o drama. Eu gostei, é um bom filme esse La Madre. Ele não atinge uma força dramática porque a situação que ele cria não está interessada nisso. Então isso acaba, de certa maneira, sabotando o próprio filme, prejudicando o próprio filme. Mas é um filme competente, é um filme tocante e que faz jus à influência dos Irmãos Dardenne. E é isso, foram esses 5 filmes que eu vi no 8º dia da Mostra de São Paulo. Eu ri aqui porque eu lembrei de novo do Último Vagão. E é um filme que eu vou carregar comigo por muitos e muitos e muitos anos. Um grande abraço e bons filmes.